A TV Cidade Verde, ousada como sempre, você já sabe, está no Rio de Janeiro acompanhando a semana de treinamentos da Seleção Brasileira lá na Granja Comaria, em Teresópolis. Que o frio tá grande, tá, né, Herbert Henrique? Ao vivo, lá de Teresópolis, vai trazer pra gente as informações sobre a nossa Seleção Brasileira. Bom dia, Herbert. Bom dia, Nádia. Bom dia, telespectadores do Notícia da Manhã. Falamos ao vivo, então, aqui de Teresópolis, Granja Comaria, onde está concentrada a Seleção Brasileira de Futebol. Primeiramente, a informação sobre a chegada do goleiro Cássio, que chegou ontem à noite aqui a Granja Comaria, já se integrou com o plantel da Seleção Brasileira de Futebol, e o motivo do atraso da sua chegada foi por conta do nascimento da sua filha. Ela nasceu no dia 18 de janeiro e ele quis ficar em São Paulo para tirar o passaporte dela, porque a intenção do goleiro Cássio é de levar a filha Maria Eduardo, com a esposa evidentemente, para Moscou. E a CBF já disse, os familiares que desejarem ir para Moscou, no caso para a região de Sochi, podem ficar à vontade, porque tem um hotel que fica a 4 quilômetros do resort, e esse hotel irá receber os familiares da Seleção Brasileira de Futebol. A gente tem inclusive a participação do Cássio na chegada dele ontem à noite aqui em Teresópolis, na Granja Comaria, e a gente vai conferir agora. Acho que realizando um sonho, poder estar integrando o grupo para poder disputar uma Copa do Mundo, muito feliz, e poder contribuir, né, que a gente possa estar ajudando, se ajudando para chegar ao nosso objetivo, que é chegar e conquistar o título da Copa do Mundo. Como a gente teve o jogo pelo Corinthians, acabou ficando a semana toda na Venezuela e ficou algumas coisas pendentes, eu tive que caminhar o passaporte da minha filha, né, que eu não consegui, então não teve tempo hábil para eu poder fazer a questão do passaporte. Agora está tudo certo e é focar aqui no trabalho. Daí, portanto, a palavra do goleiro Cássio, da equipe do Corinthians. Ontem, os atletas que já chegaram aqui à Granja Comaria, a gente tem inclusive imagens, passaram por exames médicos, clínicos e avaliações físicas, uma exigência da FIFA. A FIFA exige que esses atletas de todas as seleções, das 32 que irão participar da Copa do Mundo, passem por avaliações físicas e médicas, para saber qual a situação, o estado que esse jogador chegou em suas respectivas concentrações. E a gente tem agora uma matéria muito especial da chegada dos atletas ontem aqui à Granja Comaria. O primeiro a chegar foi o Marquinhos, o zagueiro Marquinhos do PSG, e depois foi uma sequência, né? De meia em meia hora chegava atletas aqui na Granja Comaria, vindos do Rio de Janeiro de helicóptero. E a gente vai conferir agora nessa matéria. Vivendo mais uma vez os ares da Seleção Brasileira, Teresópolis, situada na região serrana do Rio, volta a abrigar o Screte Canarinho. Embora que timidamente, a população e o comércio já estão nas cores da seleção. E o pontapé inicial de preparação já foi dado na Granja Comaria, local escolhido para a primeira etapa de treinos visando o Mundial da Rússia. Primeiro chegou Tite e toda a sua comissão técnica. Isso no domingo, final da tarde. Depois do comandante, os soldados de Tite se apresentaram um a um, numa situação inusitada, todos de helicóptero. De meia em meia hora, os nossos craques foram desembarcando às margens do Lago Comaria. Lá estava o zagueiro Marquinhos do PSG, primeiro a chegar, subindo imediatamente para as instalações da Granja. Expectativa para Neymar, que recuperado de uma contusão, chegou acompanhado de Thiago Silva, Renato Augusto e Douglas Costa. O volante Fred do Spartak Moscou chegou logo depois e já foi falando do sentimento de alegria em participar de uma Copa do Mundo pela primeira vez. Fomos selecionados para estar aqui representando nosso país, então é uma honra de estar apresentando aqui hoje na Granja para disputar uma Copa do Mundo. A primeira coletiva de imprensa aqui na Granja Comaria foi do coordenador de seleções da CBF, Edu Gaspar, com participação efetiva da TV Cidade Verde. A equipe que está estudando a Suíça, ela já tem informações para a estreia. Uma outra coisa, a seleção hoje passou por uma situação inusitada, ao contrário de outras convocações. Os atletas chegaram, ou irão chegar todos de helicóptero. Por que não de ônibus, passando pela torcida de Teresópolis? E você pode ter a certeza que todas as seleções hoje
que o Brasil tem a possibilidade de jogar contra, né, está sendo muito bem monitorada, todas, pelo programa que foi criado pelo Fernando Lázaro, a ideia que foi criada com ele, inclusive você está acompanhando que os clubes estão vindo aqui, né, os analistas de desempenho de alguns clubes estão vindo aqui passar esse relatório para nós, então, quanto a isso, nós estamos tranquilos. Quanto a essa dinâmica que eu sugeri, essa ideia à CBF, inicialmente, levando em consideração a cada minuto, né, seria importante os atletas estarem aqui o quanto antes, né? Vale lembrar que muitos dos atletas chegaram aqui diretamente dos seus países, e muitos deles nem sempre de grandes centros, muitos deles vêm de cidades pequenas, que tem que ir para um grande centro, de um grande centro vir ao Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro pegar o ônibus a Teresópolis. Então, tem alguns atletas que demorariam mais de 17 ou 19 horas para chegar até aqui. E eu estava pensando onde que eu poderia encurtar isso, né? Então, criei uma possibilidade, que a CBF me deu essa prerrogativa de criar isso, de trazê-los o quanto antes, evitando um deslocamento, e não contra as pessoas que estão em Teresópolis, muito pelo contrário, né? A nossa ideia é, como eu falei, abrir treinos para que tenha possibilidades, mas a ideia realmente é de preparação para que os atletas possam sim se sentir acolhidos por nós e entendendo já, dando a devida importância para um período de preparação. Os primeiros dias de trabalho da seleção serão apenas de testes e avaliações físicas e médicas, sem atividades de campo. Bom, e ontem, com a chegada do Cássio, temos 16 atletas com a chegada do Cássio. E agora há pouco temos a chegada do Alisson, completando um total de 17 atletas. Imagens do repórter cinematográfico Sandoval Santiago, imagens exclusivas, hein? Você vê agora, então, as imagens da chegada do Alisson, que é goleiro da seleção brasileira, considerado titular, chegou de helicóptero e já seguiu para o alojamento na Granja Comari. E depois uma sequência, temos daqui a pouco a chegada do volante Miranda, do volante Paulinho e também do meia atacante Felipe Coutinho. Os outros 3 atletas que completam o número de 23 convocados pelo técnico Tite irão se apresentar somente na Inglaterra, no CT do Tottenham. Eu falo do Marcelo, do Casemiro, do Real Madrid, e do Roberto Firmino, da equipe do Liverpool. Esses 3 atletas irão decidir a Liga dos Campeões sábado à tarde em Kiev, na Ucrânia, e essas são as informações aqui, direto de Teresópolis, para o Notícia da Manhã. Muito obrigada, Herbert Henrique. Parabéns pelo trabalho. A TV Cidade Verde falando ao vivo do Rio de Janeiro, mostrando para você todo esse clima já que envolve a seleção brasileira. O Herbert e o nosso cinegrafista, o Sandoval Santiago, fazendo inclusive essas imagens exclusivas. Parabéns, até logo mais ao meio-dia no Jornal do Piauí.